Pois bem, meus amados, tendo dito isso, tem a palavra do Senhor essa semana. Eu estava refletindo, meu pai. Vida de pastor não é fácil. Vida de pastor não é fácil, porque muitas vezes o pastor ele leva uns rótulos, né? Ele leva uns títulos aí, e muitas vezes um rótulo que o pastor leva é o pastor das palavras duras. Oh, meu Deus do céu, é o pastor das palavras, né? É o pastor da lenha, é o pastor, igual a gente conversa, é o pastor da cadeirada, é isso, é aquilo. Mas eu digo até, meus amados, por experiência própria, que muitas vezes esses pastores eles não queriam pregar o que eles estão pregando. Muitas vezes os pastores não queriam pregar o que eles estão pregando. E do mesmo jeito que eu falei que o Diácono Renato tem uma explicação bíblica para subir a camisa dos Santos aqui, eu tenho uma explicação bíblica para dizer que muitas vezes os pastores não querem pregar o que eles gostariam de estar pregando ali naquele momento. O próprio Judas, não o Iscariotes, mas Judas, meio irmão de Jesus, ele escrevendo a sua carta, o penúltimo livro da Bíblia, antes de Apocalipse, está ali Judas, talvez você nunca está lá, Judas. Ele escrevendo, começando a escrever ali a sua epístola, ele disse assim: amados, enquanto me empenhava para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a lutar pela fé entregue aos santos, uma vez por todas. E aí eu fico imaginando, não é bíblico isso, mas eu fico imaginando Judas sentando para escrever, e ele, bom, vamos lá, vamos escrever sobre a salvação em comum entre eu e os irmãos, os crentes. Vamos lá. Só que na mesma hora eu fico imaginando o Espírito Santo incomodando Judas e dizendo: você vai escrever isso? Se a sã doutrina está sendo ameaçada? Você vai escrever sobre isso? Se a fé da igreja está sendo ameaçada? É sobre isso mesmo, Judas, que você vai escrever? Aí eu fico imaginando ele mudando a rota. Não, eu não vou falar isso, eu vou falar o que é necessário. Foi por isso que nós conversávamos aqui naquilo, tá vendo? Tem que conhecer a necessidade do momento. Então ele muda, ele não escreve o que ele queria para escrever o que era necessário naquele momento. Por isso que muitas vezes eu subo na igreja e não ouço o que eu quero, mas eu ouço o que é necessário da parte de Deus, porque o que o homem não vê, Deus vê. O que ninguém está vendo, Deus vê. E às vezes a gente tem que ouvir o que é necessário. E aí eu imagino Judas escrevendo o que é necessário. Ele não escreve o que ele queria, mas a necessidade do momento levou ele a alertar o povo a batalhar pela fé. Nós já tivemos um tema nesse versículo aqui, batalhando pela fé genuína. Já tivemos. Então assim, às vezes os pastores não querem pregar o que estão pregando. Eu estava refletindo essa semana. Agora eu entendo por que as palavras de pregadores antigos, Leonardo Reverio, A.W. Tozer, muitas vezes eu compartilho muitas frases deles. Leonardo Reverio, A.W. Tozer, Jonathan Edwards, David Wilkerson. Você olha para as pregações desses camaradas, obviamente dublados, que a gente não sei inglês. Você fala, meu Deus, né? É só palavra dura. Mas na nossa época aqui, Paul Washer, são palavras que você fala, meu pai amado, não é possível. Mas talvez você diga, mas por que você está dizendo isso, pastor? Exatamente por conta de uma palavra que Deus ele colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos nessa manhã. Eu recentemente conversava com um pastor lá no trabalho. Na verdade ele meio que desabafava para mim o seu anseio de viver nesse tempo os sinais, mesmo sendo os tempos difíceis.
de viver aquilo que Jesus ele disse. Jesus ele disse o quê? Os sinais seguiriam aos que crerem. Ele disse isso. E ele meio que desabafando aí comigo, e meio que ele falou assim: mas eu quero, estou buscando isso para que a gente viva esses sinais, porque não é possível. É como se ele tivesse falando, tá vendo? Antigamente era de um jeito, a igreja hoje está diferente. E eu me recordo de subir a rampa de volta para a linha depois do almoço, e com aquele negócio na cabeça, meu pai amado, eu triste pela realidade do cristianismo que a gente entrega para Deus. Eu subi triste. E aí alguns porquês, isso aí não acontecia só comigo, então você. Há momentos da nossa vida que os porquês começam a se amontoar dentro do coração e da mente, vai fazendo uma montanha de porquês. Por quê? Por quê? Por quê? E começa a preencher coração e mente. E eu falando: Senhor, por que realidades tão diferentes se o Senhor é o mesmo? Por que realidades tão diferentes se o Senhor é o mesmo? E às vezes os nossos porquês caem em algumas situações da nossa vida. Talvez você subiu essa escada hoje com essas perguntas. Por que algumas vitórias parecem certas e elas não acontecem? Por que enfrentamos algumas derrotas em áreas em que a vitória parecia ser garantida? Por que nós poderíamos avançar como igreja e não conseguimos? Porque eu trabalho, oro, faço tudo e parece demorar. Por que o fogo do avivamento hoje não supera a frieza da resistência no coração das pessoas? Por quê? Então os porquês começam a se pontuar. Você percebe como os momentos da nossa vida, os porquês começam a crescer? Não no sentido de questionar a Deus e colocar Deus na parede, mas no sentido de querer entender a realidade. Por que, Senhor? No sentido de querer entender. Até que Deus ele permitiu ler uma frase que grande parte desses porquês aí começou a cair por terra. Era uma frase que dizia assim, preste bem atenção: não é possível vencer exteriormente quando há desobediência sendo protegida interiormente. Grave isso. Não é possível vencer exteriormente quando há desobediência sendo protegida interiormente. Ali eu falei: meu Deus, Falei: pronto, tá aí. Alguns porquês já começaram a cair por terra. E aí a gente vai para a palavra, pronto, aí foi uma palavra que Deus travou nela. Eu falei: meu Deus, eu falei: não, Senhor, eu quero. Não, é nela, é nela. É a necessidade do momento, entendi. Então eu peço que os irmãos abrirem, por gentileza, livro de Josué, capítulo 7. Sexto livro da Bíblia. Josué, capítulo 7. Minha tradução é a Ara, tá? Josué, capítulo 7. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué a Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven,
ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo, subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhes disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram os homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e os outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram o pó sobre a cabeça. Disse Josué: Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nós contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus, todos os moradores da terra, nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. Então, que farás o teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança. Aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem a puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles. Porquanto Israel se fizeram condenado, já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo, e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar se chegará por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel. A ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata, e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por debaixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e as suas filhas, e os bois, e o seu jumento, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram no vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbaste?
o Senhor hoje te perturbará. E todo Israel o apedrejou. Depois de apedrejá-los, queimou-os e levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor até o dia de hoje. Feche teus olhos, oremos. Pai, em nome do Senhor Jesus, desde já aprendemos na tua palavra, Pai. Tu és o Deus que vê aquilo que ninguém vê. Tu és o Deus que sabe aquilo que ninguém sabe. Tu és o Deus que conhece. Tu és onipresente, onisciente, onipotente. Pai, em nome de Jesus, usa a tua palavra e fale ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus amados, logo de cara eu já falo a primeira coisa que eu aprendi nessa palavra. Que nem sempre o problema está no tamanho do inimigo que nós enfrentamos. Nem sempre o problema está no tamanho do inimigo que a gente enfrenta exteriormente. Nem sempre. Jericó era muito maior do que Ai. Jericó, para você comparar, é uma fortaleza. Ai, a cidade de Ai, minúscula. Assim, você poderia falar assim, para ser exagerado, inexistente, militarmente falando. Nem sempre o nosso problema, nosso maior inimigo, está no externo. Presta bem atenção. O tamanho do inimigo externo se torna irrelevante quando o nosso coração não está alinhado com Deus. Grava isso. O tamanho do inimigo externo se torna irrelevante quando o nosso coração não está alinhado com Deus. Quando o nosso coração não está alinhado com Deus, o tamanho do inimigo externo é irrelevante. A derrota é clara, seja o inimigo grande ou seja o inimigo pequeno. A derrota é certa quando o coração não está alinhado com Deus. O nosso coração, meus amados, ele pode se tornar maior. Quando o nosso coração não está alinhado com Deus, ele pode se tornar maior do que um exército de 1 milhão. Quando o nosso coração não está alinhado com Deus, ele pode se tornar mais perigoso do que um soldado filisteu do tamanho do Golias. Nosso coração. Essa palavra me ensinou que há derrotas que nada tem a ver com o externo. Nada tem a ver com o externo. Quem está estudando Romanos aqui com a gente está vendo o apóstolo Paulo falando: o problema não é a lei, o problema não é a lei, o problema não é a lei, o problema é a nossa natureza caída. O problema sou eu. O problema não é a lei, o problema sou eu. Você percebe? Há derrotas que nada tem a ver com o tamanho do inimigo externo. Está aqui. Isso me fez lembrar do que Jesus disse em Mateus 15. Você não se lembra o que ele disse em Mateus 15? Ó, que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Porque sai da onde? Sai do coração. Não é o que entra, é o que sai. Porque ele diz que é no coração que se produz o quê? Os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias. Do coração. Do coração. Você percebe? Não sai de um inimigo externo. Sai do coração, está lá dentro. Sai daqui. Se alguém puder acender essa luz, eu agradeço, por gentileza essa aqui, ou ela aqui. Tamanho do inimigo externo, amados. Obrigado.
se torna irrelevante quando o nosso coração não está alinhado com Deus. E quando a gente compreende isso, alguns porquês eles começam a cair por terra. Talvez essa semana você ficou com alguns: por que essa porta não se abriu? Por que a vitória está demorando? Por que nós estamos trabalhando, orando, lutando, mas não avançamos? Por que depois de uma grande conquista agora estou passando por uma derrota? Por que estamos trabalhando, nós estamos fazendo o possível, nós estamos fazendo de tudo, estamos tentando, e não há avanço? Por quê? Por quê? Poxa, às vezes não é um inimigo externo, é um inimigo interno que está me impedindo. Muitas vezes tem coisas que estão escondidas, sabe onde? Debaixo da tenda. Sabe qual tenda? A tenda do nosso coração. É muitas vezes o motivo do não avanço, da não vitória, da não conquista. Não é possível, Senhor. Não é possível. Isso que eu estava refletindo. Eu falei da diferença de tamanho de Jericó para Ai, porque o capítulo 6, o povo de Israel teve uma grandiosa vitória contra Jericó. Grandiosa vitória contra Jericó, sem precisar lançar uma flecha, sem precisar pegar em arma, sem nada, só um grito, com Deus conduzindo. Daí as voltas, 7, não, 13, vai. E as muralhas caíram de Jericó. Oh, aleluia, as muralhas caíram porque Deus estava com o povo. Se Deus está na sua vida e você vê muralhas caindo, qual é o que vai te impedir de você vencer a próxima que vem, a próxima luta que vem? Se acabou uma luta, vem outra para você vencer. Mas o que impede de você pensar que vai vencer a próxima? Mas aí parece que a gente cai na... não, acho que Deus... então, deixa eu guardar algumas coisas no coração aqui que não é para guardar. Você percebe? Teve uma grandiosa vitória no capítulo 6. Aí chega agora no capítulo 7. O que está acontecendo, Senhor? Aí nós lemos aqui, meus amados, no versículo 1. O versículo 1, na verdade, ele é o resumo de todo o capítulo. Ele é o resumo de todo o capítulo. E o versículo 2 em diante é a explicação de tudo que aconteceu. Mas o versículo 1 explica tudo. Tá? Ele é o resumo de tudo. Por isso que diz assim, começa assim, prevaricaram nessa tradução. Sabe o que é prevaricar? Nessa tradução aqui, prevaricar fala de você quebrar a aliança que você tem com Deus. Prevaricar. Prevaricar fala de você quebrar a fidelidade que você declarou ter a Deus. Prevaricar. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã era da tribo de Judá, era povo de Deus, e se ensina o quê? Acã pode ser qualquer um do povo de Deus, Acã pode ser eu, pode ser você. Estou na igreja, louco, prego, danço, toco, faço de tudo, mas eu posso ser um Acã e quebrar, e achar que Deus não está vendo, e achar que Deus não está de olho. Eu posso ser um Acã. Aí a gente termina o versículo 1 que está dizendo assim, está dizendo o quê? A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Aí você olha para a palavra e fala assim: nossa, que Deus injusto é esse? Foi Acã que errou. Foi Acã que errou. Por que a ira do Senhor veio contra todo Israel? Sabe por quê? Porque Deus fez aliança. Ele não fez só com Acã, Ele fez com todo o povo. Todo. Ele fez com todo o povo. Ele tinha dado a ordem. A gente tem um lema aqui que a gente fala: Deus sempre avisa antes. Deus tinha avisado.
Antes da vitória contra Jericó, o que ele tinha dito? Lá no capítulo 6, olha o versículo 17, capítulo 6, versículo 17. O que ele tinha dito? Olha ele dizendo: porém, a cidade será condenada, a cidade de Jericó. Aí ele diz: ela e tudo quanto nela houver, olha só, somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente, olha Deus falando, então somente guardai das coisas condenadas. E quais eram as coisas condenadas? Tudo da cidade de Jericó. Guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e os confundais. Está vendo? Presta bem atenção, que se você fizer uma escolha, não é só você que sofre. Pessoas que estão ao seu redor vão sofrer as consequências. Preste bem atenção. As suas escolhas, as suas decisões, as suas vontades, muitas vezes não afetam só você, mas vai afetar quem está ao redor. Deus está dizendo: eu fiz uma aliança com o povo, com o geral. Isso já quebra aquela ideia. Bom, eu faço parte de uma igreja, eu faço parte de um ministério, eu faço parte de um grupo, e as minhas escolhas acho que não tem nada a ver, não acontece nada. Acontece. Às vezes a obra não está caminhando, porque eu estou fazendo escolhas. Às vezes o ministério não está caminhando, porque eu estou fazendo escolhas. Às vezes as coisas não estão indo como eu imagino e espero, porque eu estou fazendo as coisas e eu estou achando, não, é só eu, deixa eu aqui, mas o todo está sendo afetado. Sabe por quê? Porque Deus fez aliança com todos. Ele não está falando aqui só para uma tribo, ele não está falando aqui só para Cã, não, ele está falando para todas as tribos. Vocês vão entrar, não é para pegar nada de lá, não é para pegar. Então somente, versículo 18, capítulo 6, então somente guardados das coisas condenadas, para que tendo-as vós condenado, não as tomeis, assim os torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém, toda a prata, ouro e o tecido de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Sabe o que Deus falou? As coisas da cidade de Jericó ou são para ser destruídas, ou são para ser consagradas ao tesouro da minha casa. Deus falou. Deus falou assim. Mas olha, a gente não louva aqui bastante. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Não é só louvar. E quando louvamos é todos que estão na igreja, todos nós entendemos que é para estar com o coração rendido ao Senhor. Mas você percebe que pode estar cheia a igreja, se um ali não tiver com o coração rendido ao Senhor, todo o povo estava em Jericó, mas um não estava com o coração rendido. Sabe o que aconteceu? Nós vimos. Aí veio o juízo de Deus sobre um todo. Aí a explicação do que aconteceu está aqui, foi o que nós vimos. Ao versículo 2: enviando, pois, Josué a Jericó alguns homens de Ai a Ai. E isso aqui antes de Josué saber, tá? Por isso que a gente sempre fala, pastor não sabe de tudo o que acontece. Pastor não vê. Josué viu? Não viu. Ele nem sabia. Dá a explicação. Josué não sabia. O líder não vê tudo. Mas foi o que nós falamos. O que o homem não vê, Deus vê. O que o homem não sabe, Deus sabe. Ele está olhando. Ele vê. O que o pastor não sabe, Deus sabe, né? Meu irmão, minha irmã.
Então Josué não sabia. O que Josué fez? Pegou alguns homens, vai lá para Ai, vai lá espiar. Vão lá, espiem. Eles foram, espiaram a cidade de Ai. Aí voltaram com um relatório. Ó, eles estão voltando com um relatório, todos confiantes. Mas nós acabamos de vencer Jericó. Quem nos impede de vencer Ai? Jericó, daquela forma, sem pegar em armas, sem matar. Opa! Nós vamos vencer agora. Chegaram em Josué. Meu, ó, cidade pequena, poucas pessoas. Ó, não precisa nem desgastar todo o povo. Mande 2.000 ou 3.000 pessoas e a vitória é garantida. Josué, que não está sabendo ainda do que aconteceu, vai lá, bora. Para garantir ainda, em vez de mandar 2.000, vou mandar 3.000. Foram 3.000. Foram 3.000. O que aconteceu? Versículo 4 de Josué 7. Assim subiram lá do povo os 3.000 homens, os quais fugiram de diante dos homens de Ai. 3.000 do povo subiu para guerrear contra Ai e fugiram. Mas antes disso, o que o versículo 5 vai dizer? Que 36 dos 3.000 foram feridos gravemente e foram derrotados, perderam para Ai. Que explicação você dá? Você acabou de vencer Jericó e vai perder para Ai? Olha o tamanho de Jericó e olha o tamanho de Ai. Muitas vezes as nossas derrotas nada tem a ver com o tamanho do inimigo externo, porque muitas vezes o inimigo interno é maior do que o tamanho do inimigo externo. Foram derrotados. Aí o que aconteceu, meus amados? Aí é a hora do pastor, do líder, chegar na presença de Deus. Senhor, por quê? Por que, Senhor? Por que da derrota? Não falamos aqui que é o momento dos porquês. Por que da derrota, Senhor? Por que não há avanço, Pai? Por que não há crescimento, Senhor? Por que não há, Senhor? Por quê? Por quê? Não é colocando Deus na parede, é querendo entender. O Senhor sabe quem quer colocar Ele na parede. O Senhor sabe quem fica afrontando Ele. O Senhor sabe quem fica questionando o poder dEle, duvidando do poder dEle. Ele sabe. Mas Ele sabe quem tem o coração sincero e chega diante dEle e fala: Senhor, por quê? Eu queria só entender. Olha o versículo 6. Josué foi com a presença de Deus. Então Josué rasgou as suas vestes, se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram o pó sobre a cabeça. Com esse sentimento de humilhação era normal isso em Israel, jogar pó sobre a cabeça, rasgar as vestes. Você imagina o coração de Josué indignado com tudo aquilo, que não é possível. Não é possível a gente vencer Jericó e perder agora, Senhor. Eu quero entender, meu Deus. Eu quero entender. Eu quero entender. E aí Josué, ele disse no versículo 7: Ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus? Por que? Para nos fazerem perecer? Josué está dizendo: era melhor a gente se contentar e ficar lá. Não era nem melhor atravessar o Jordão, era melhor ficar lá mesmo. Aí, meus amados, depois dessa grande indignação de Josué, o que o Senhor foi fazer? Aí Deus vai falar para Josué: Josué, levanta. Deixa eu te falar uma coisa. Eu te entendo, Josué, que o líder, o pastor, ele não vê tudo. Mas eu vejo, Josué. Eu vejo. Eu vou te contar, Josué. Aí Deus começa a falar: Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou. Você viu que Deus não falou assim, Acã, não, Israel. Porque Acã esqueceu que se ele faz o que é errado, todos estão violando a aliança com Deus. A gente esquece que a gente representa
representa o nome de Cristo nessa terra. E se eu viver de qualquer forma lá fora, você pensa que é só o meu nome e o seu que vai ser? Não, é o nome de Cristo que é blasfemado. Você acha que se eu andar de qualquer jeito e ir para os lugares que eu vou, é o nome de Cristo, a primeira coisa que vão falar é crente, isso aí carrega a Bíblia, fala que é de Deus, fala que é. Peraí. Percebe? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram as coisas condenadas, furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizeram condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Ah, meu irmão, talvez Deus não esteja falando de coisas materiais aqui, tá, nessa manhã, mas Ele esteja falando de coisas que precisam ser eliminadas, para que haja avanço, para que haja crescimento, para que a gente veja as coisas caminhando aqui para frente. Coisas que precisam ser eliminadas, porque o que o pastor não vê, Deus vê. Josué, pega o povo, junta o povo, santifica. Vamos lá, é hora de santificação. Vamos nos santificar. Vamos nos santificar, vamos. E aí, José, eles vão utilizar o artifício que eles utilizavam no Antigo Testamento de sorteio para entender a direção de Deus. Nada tem a ver com bingo, tá? Não vai cuidar com esse bingo aí, sorteio, né? Deus é Deus. Sorteio, para você ver como era Deus na direção. Pega todas as tribos, Josué, sorteio, cai com quem? Tribo de Judá. Eita Deus, todas as outras tribos podem voltar, fica só a tribo de Judá. Ficou só a tribo de Judá, aí vai cair nas famílias. Aí a família de Zabdi, aí cai as famílias, e caiu outra. Cai sobre um, homem por homem, chega quem? Acã. Chegou em Acã. Chegou em Acã. Versículo 18 dizendo assim: fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmim, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor. Eu falei: meu pai, essa semana não arrependido isso aí, meu pai. Olha só o que Josué foi falar para Acã antes de qualquer coisa. Acã, dá glórias ao Senhor e rende louvores a Ele. Eu falei: meu pai, o que significa, pai? E Deus falou no meu coração: porque eu quero ver quem está andando vai conseguir me entregar uma adoração verdadeira. Quem está andando fora vai conseguir me entregar uma adoração de verdade. Eu quero ver. Eu quero ver. Acã, dá glórias a Deus e rende louvores a Ele. Pois bem, declara-me agora, Josué falando para Acã, o que você fez? Não me esconda nada. Final do versículo 19. Aí respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos, quais despojos? Aqueles de Jericó, que Deus tinha dito: tudo que está lá tem que ser consagrado, tudo que está lá ou é para ser destruído ou é para ser consagrado ao tesouro ao Senhor. Mas a Acã está dizendo: quando eu vi os despojos, quando eu vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro no peso de 50 ciclos, olha o que ele fala: cobicei-os
e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Quem está estudando Romanos aqui, lembra? Quem está estudando Romanos aqui, lembra que nós falamos? O pecado, tomando a ocasião do mandamento, me enganou e me matou. O mandamento de Deus lá antes de entrar em Jericó, qual foi? Não pega nada de lá. Não pegue. Não pegue. Pisou em Jericó. Venceu. Quando viu o mandamento, despertou em Acã o desejo de ir lá e pegar. Pegou. Cobiçou e pegou. Ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Cuidado com o ninguém está vendo. Cuidado com o ninguém está vendo. Existe um Deus que 24 horas está olhando para a sua vida. Não tira os olhos de você. Isso não é para te trazer medo, isso é para te trazer alívio. Se você andar na verdade, você fala assim: obrigado, Senhor, eu estou sendo cuidado de ti. A tua mão está cuidando de mim, está me amparando em todo momento. Os teus olhos não saem da minha vida. Quem tem temor de Deus é assim. Agora, quem estiver andando um pouco, esse vai se preocupar de saber que Deus está com os olhos o tempo todo. Esse vai se preocupar. Ele cobiçou, ele pegou e escondeu debaixo da tenda. Aí Josué enviou os mensageiros: vão lá, pega tudo. Tudo que você achar, tudo que tem na tenda, até filhos, até filhas. Mas pastor, o que tinha a ver os filhos, as filhas? O que tem a ver, pastor? Mas se Deus é injusto. Mas a gente esquece que nós somos espelhos dessas crianças que estão aqui. Nós somos espelhos. Muitas vezes sim. Nós já temos, eu compartilhei uma imagem há muito tempo atrás sobre quebra de ciclo. O vô foi de um jeito, aí o filho é de outro, e repete o jeito do vô. Aí o filho, que sabe do jeito do pai, que foi igual ao vô, o filho rompe aquele ciclo e fala: eu não vou ser igual. Eu não vou ser igual. Mas a gente esquece dos nossos filhos, que estão aqui, ó, os pequeninos, o meu ali de 15, a minha lá em cima, estão me observando. E se eu não andar na verdade, eles também não vão andar. Se eu não fazer o que é certo, eles não vão fazer. Aí vem Deus e tem que eliminar. Vou eliminar tudo, porque os seus filhos já estão andando na direção. Deus conhecia, Deus conhece. Traz tudo. Vai destruir tudo. Vai destruir e vai acabar com tudo. Aí o versículo 22. Então Josué enviou os mensageiros, que foram correndo na tenda, e eis que estava escondido nela a prata estava escondido, tudo estava escondido nela, e a prata por debaixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, a trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e a colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com eles tomaram Acã, filho de Zera, a prata, a capa e a barra de ouro, e os seus filhos e suas filhas, e os seus bois, e os seus jumentos, e as suas ovelhas, e a sua contenda, e a sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-no ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbaste antes de fazer o que tinham que fazer? Por que nos conturbaste, falando para Acã? Aí ele disse: o Senhor hoje te conturbará. E todo Israel apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou. E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira. Por quê? Porque foi eliminado aquilo que estava trazendo um prejuízo para um todo. Aquilo que estava trazendo a derrota onde parecia se obter vitórias. Por que eu não estou vencendo? Amados, Deus colocou essa palavra no meu coração. Sabe por quê?
Porque às vezes na tenda do nosso coração embaixo, não é o material que tem lá. Sabe o que tem embaixo da tenda do nosso coração? Mágoa, rancor, amargura, ódio, falta de perdão. E essas coisas estão impedindo de crescer. Essas coisas estão impedindo a vitória. Essas coisas estão impedindo o meu avanço. Tem que ser eliminada. Tem que ser eliminada. Se não for eliminado, não tem como a gente vencer. A gente vai perder para Ai toda hora. Mas vencer de Jericó não é para perder para Ai. O Senhor nessa manhã, Ele está querendo fazer com que a gente elimine o que está debaixo da tenda do nosso coração. Às vezes não é material, meus amados, são sentimentos, é orgulho, é muita coisa debaixo da tenda do nosso coração que precisa ser eliminado para a gente vivenciar grandes coisas. Que a igreja se coloque de pé no nome de Jesus.